Oi, gente. Vamos resolver então a questão da FUVEST de 2022. Foi uma questão da segunda fase, a F05. Vamos ler o enunciado para entender qual que é o problema aqui. Duas esferas de massa m, ambas carregadas eletricamente com a mesma carga Q, estão localizadas nas extremidades de fios isolantes de comprimento L, presos ao teto e formam um arranjo estático mostrado na figura. Então essa daqui é a figura. O que a gente tem aqui são duas esferas, né? As duas têm massa m, as duas carregadas com carga Q, as duas presas em fios, ambos de comprimento L, tá? Então, vamos lá. O que o item A pede, né? Na folha de respostas, faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando todas as forças que atuam sobre ela. Então, essa questão aqui é bastante fácil, né? Eu estou pegando aqui a parte das respostas. O que seria para a gente fazer, né? Aqui, o quadro de respostas aqui viria assim, para a gente escrever a resposta e ele já ia vir com essa imagenzinha aqui, tá? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um diagrama de corpo livre. O que seria um diagrama de corpo livre? É só a gente colocar aqui quais são as forças que atuam na bolinha. Então, quais são as forças? Vamos voltar aqui no enunciado para a gente dar uma olhadinha. O que a gente tem aqui? A gente tem na esfera 1, né? A gente tem ela está sendo segurada aqui por um fio. Ela está sob a ação de uma força gravitacional, já que tem uma aceleração da gravidade G aqui. E, além disso, a gente não pode esquecer que como as duas bolinhas elas têm a mesma carga Q, ou seja, elas têm uma carga, elas estão carregadas, então aqui entre elas vai existir também uma força elétrica. Então, são essas três forças que estão agindo nessa bolinha, e aí a gente vai desenhar as três aqui. Bom, a força gravitacional é a mais fácil, ela sempre vai ser para baixo, e a gente vai fazer assim. A força de tensão no fio também não é muito difícil, né? Como que a gente faz para descobrir? Aqui está o pontilhado do fio, o que a gente faz? A gente pega aqui e puxa, como se a gente fosse puxar esse fio. Essa é a direção e sentido da força, né? Então, o fio ele vai estar para cá. A força de tensão no fio é essa. E a força elétrica, como seria? Seria, voltando aqui ao enunciado, como eu tenho as duas esferas separadas aqui, vai existir uma força elétrica entre elas, que vai tender a separá-las nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, a força elétrica nesse caso aqui, na 1, é uma força para cá, tá? Então, vamos denotar aqui quais são essas forças. Essa daqui vai ser a força peso, que eu vou escrever como P. Essa aqui é a força de tensão, que eu vou colocar T. E essa aqui é a força elétrica, que eu vou colocar F e L, tá bom? EL de elétrica. Então, o item A, né, é basicamente isso, é bem fácil, é só colocar o desenho das forças que estão agindo aqui sobre essa bolinha, né? Então, é isso. Agora, vamos para o item B. Eu vou dividir aqui esse quadro. Vou deixar uma linha aqui e uma linha aqui e começar o item B aqui.
Aliás, voltando aqui no item A, talvez seja bom especificar para o corretor o que são esse FEL, T e P, né? Então, se você quiser, você pode escrever aqui, onde P é a força peso, T é a força de tensão e FEL é a força elétrica. Tudo bem? Deixa destacado aqui quais são as 3 forças que a gente está falando aqui. No item B, vamos ler o item B. O que ele está pedindo? Determine a razão Q ao quadrado sobre M em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade G e da constante eletrostática do vácuo K. Essa daqui é uma questão literal, então a gente não vai mexer com números, mas a gente vai ter que saber qual é a fórmula que a gente vai usar e mexer com as letras. Por isso que se chama questão literal. Então, vamos desenhar de novo aqui esse esqueminha da 1 de uma forma mais simplificada aqui, tá? Então aqui eu vou tacar a bolinha 1 e aí a gente vai ter aqui a força de tensão, a gente vai ter a força peso e aqui a força elétrica, tá? Então P, FL e T. O que a gente sabe aqui? O enunciado nos diz que esse arranjo é estático. Então, a força resultante é igual a zero. Como a força resultante é igual a zero, eu não posso ter nem força nesse sentido e nem força nesse sentido aqui. Então, a gente pode dividir a tensão em 2 componentes. Então, eu vou dividir ela aqui nessa componente aqui que eu vou chamar de TX, e a gente vai dividir ela nessa outra componente aqui que eu vou chamar de TY, tá? Aqui é aquele mesmo ângulo de 45 que forma na figura. Então, voltando aqui, aqui é o mesmo ângulo de 45, tá? E por trigonometria, como aqui é 90 graus, aqui é 45, então esse outro lado aqui também, esse outro ângulo, né, também é 45, tá? Então aqui é 45 graus também, tá? E aí esse esquema do ângulo aqui, a gente já viu como decompor os vetores. Então, como a força resultante é nula, essa força tem que ser igual a Tx e o peso tem que ser igual ao Ty, tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte esqueminha. A gente vai colocar aqui FEL é igual a Tx e P é igual a Ty, certo? Só que Tx é igual a T vezes cosseno de 45 graus e Ty é igual a T vezes o seno de 45 graus. Isso daqui vem por causa da decomposição desse vetor T aqui nas componentes Tx e Ty, tá? Agora, reparem o seguinte, se a gente for lembrar lá da musiquinha dos senos e cossenos, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um, a gente vai ver que o seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus é o mesmo, tá? Seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, então isso implica que o Tx é igual ao Ty, tá? Agora vamos voltar aqui. Se Tx é igual ao Ty, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a força elástica é igual à força peso. Então, vamos continuar aqui em cima. Eu vou falar que a força elástica, desculpa, a força elétrica. Força elétrica é igual à força peso, tá?
Então, beleza. Mas qual que é a fórmula da força elástica, então? A força elástica é aquela que a gente vê com a lei de Coulomb. K vezes Q dividido por D ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a peso, que é M vezes G. Então, aqui já apareceu o que a gente precisava, né? O objetivo dessa questão é encontrar a razão entre Q quadrado sobre M, né? Só que ele perde em termos dessa constante de G e de L. A gente não tem L, a gente tem esse D aqui da fórmula. E vamos entender o que é esse D aqui então e ver se a gente consegue escrever ele em termos de L. Voltando lá no, no, no enunciado, na figura do enunciado, é mais ou menos assim. A gente vai ter uma separação aqui, a bolinha aqui, a bolinha aqui. E aí, esse fio aqui tem comprimento L, esse aqui também tem comprimento L, e a distância D entre as cargas é essa daqui, D. E aqui, se a gente voltar aqui no enunciado, ó, repara que aqui a gente tem 45 desse lado e 45 desse. Se a gente somar 45 mais 45, vai dar 90 graus. Então, aqui a gente tem 90 graus. Como a gente tem 90 graus, o que a gente pode usar? Pitágoras. Então, a gente sabe que, como aqui é 90 graus, o lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa, ou seja, D é a hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. E então, a gente pode somar esses dois L's aqui, né, ao quadrado, então vai ficar que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Aí a gente pode pegar esse 2L ao quadrado aqui, como ele é igual a D quadrado, a gente pode substituir aqui, nessa fórmula. Então, vai ficar como? K vezes... Aí eu já vou multiplicar aqui, Q vezes Q vai dar Q quadrado, dividido por D quadrado é 2L ao quadrado. Então, vou substituir aqui também. Isso aqui é igual a M vezes G. Isso aqui implica o quê? Agora a gente já tem tudo que a gente precisa, o Q quadrado aqui, o M aqui, G, L e K. Tudo todas essas letras, né, foram dadas pelo enunciado. Então a gente pode escrever Q quadrado sobre M em função dessas outras variáveis aqui, só pegando esse M e jogando para esse lado aqui, dividindo, e pegar todas essas outras partes aqui e jogar para o outro lado. Então, vou fazer aqui, que é o quadrado dividido por M. Então, joguei para cá, dividindo. Aí, esse 2L quadrado passa para lá, multiplicando. 2L ao quadrado. A gente não pode esquecer desse G que já estava aqui. Dividido por K, que K está aqui multiplicando, ele passaria aqui ao quadrado, dividindo. Então, essa aqui é a solução do item B, tá? A gente pode deixar bem destacado aqui para o corretor saber qual que é a resposta final. E todo esse desenvolvimento aqui já justifica a sua resposta, tá? Então, agora, no item C, vamos ver o que está sendo pedido. Considere que as mesmas esferas são desconectadas dos fios e conectadas às extremidades de uma mola de constante elástica igual a 50 newtons por metro. O conjunto é deixado sobre uma superfície isolante e sem atrito, atingindo o equilíbrio quando a força elétrica entre elas é de 0,1 newtons. Nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola? Tá bom. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual que é a energia potencial elástica que está na mola, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa outra questão aqui. Vamos lembrar, então, da fórmula da energia potencial elástica. Como que é? A energia... vou colocar só como E aqui, tá? É igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a fórmula da energia potencial elástica, onde K é a constante que ele deu no próprio enunciado, só que x é uma coisa que a gente não sabe. Esse x aqui
é a variação do estado de equilíbrio da mola. E a gente não sabe qual é essa variação e a gente vai precisar calcular para voltar nessa parte aqui e colocar aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe, de novo pelo enunciado, que a gente tem uma situação de equilíbrio. Qual é essa situação? A gente vai ter aqui a bolinha, vou desenhar a 1, tá? A 1 aqui. A gente vai ter ela presa a uma mola, tá? E o que vai agir sobre ela? Vai agir uma força elétrica nesse sentido aqui, força elétrica, e vai ter uma outra força nesse sentido aqui, que é a força elástica. Só que, como a gente está em equilíbrio, a força resultante também é zero. Então, equilíbrio implica que a força resultante é igual a zero. Então, isso aqui implica que a força elástica é igual à força elétrica. Legal. Qual é essa força elástica? A força elástica é dada por aquela lei de Hooke, né? Então, F elástica é igual a K vezes X. Lembrando que esse K aqui e esse K aqui, eles são diferentes desse K aqui, tá? Esse K aqui é aquela constante da lei de Coulomb. Esse outro K aqui é a constante da mola, tá? Então, não tem relação esse K com esse K, tá? Não vamos fazer confusão com isso. Esse K aqui ele deu no enunciado. E aí a gente quer descobrir esse X aqui e a gente sabe qual é a força elétrica, porque ele falou. Essa força elétrica aqui é igual a quanto? É igual a 0,1 newtons. Esse K aqui ele deu no enunciado, que é 50 newtons por metro, vezes o X, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Que X é igual a 0,1 newton dividido por 50 newton por metro. 50 newton por metro. O que eu fiz aqui? Eu isolei esse X aqui, passando esse 50 newton por metro, dividindo para cá. Como ele está multiplicando, eu passei dividindo. E aí eu vou ficar com isso daqui. Essa conta aqui vai me dar que X é igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros. E agora a gente descobriu o X. Com esse X, a gente volta aqui nessa fórmula e a gente já consegue calcular qual que é a energia. Então, a energia armazenada na mola, a energia potencial elástica vai ser E igual a K, que é 50 newtons por metro, vezes o x quadrado, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Tudo isso aqui ao quadrado e tudo isso daqui dividido por 2. Se a gente fizer essa continha aqui, o resultado vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 4 joules, porque está tudo no sistema internacional. Então, essa aqui é a resolução da questão, tá? Já tem aqui o item A, bem facinho, o item B, que foi a questão literal, e o item C, para calcular qual que é a energia potencial da mola. E é isso. Espero que tenham gostado.